Oi, oi, pessoal. Mais uma vez, nos encontrando aqui no final da tarde para poder conversar sobre o coronavírus e os seus impactos na sociedade. Meu nome é Raquel Marques, eu sou co-deputada aqui no mandato coletivo da bancada ativista, sou sanitarista, também presidente da Associação Artemis, e por esse motivo essa live está sendo transmitida por 3 páginas, a página da bancada, a minha página e a página da Artemis. Hoje a gente vai conversar aqui sobre o impacto do coronavírus no setor cultural. Essa conversa eu acho que ela é muito importante, tanto para que as pessoas que não são da área da cultura possam compreender o tamanho, né, a importância, o alcance da área da cultura na nossa economia, na nossa sociedade, o quanto ela é importante economicamente, na socialização e uma série de outros aspectos, e também para que a gente possa se inspirar, né, dessa articulação que foi realizada e, eventualmente, levar isso para outros setores. Né? Já tivemos conquistas na área da cultura e temos que fazer mais alguns avanços, mas ainda assim já se mostra como um setor que tem bastante a nos ensinar e a nos mostrar nesse sentido. E para falar sobre isso, eu vou estar hoje aqui com Jesus, com a Eoluá, pelo que eu estou vendo, e também com o Ayrton Montarroios, né? O Ayrton Montarroios é um dos maiores cantores da nova geração, é de Recife, tem 24 anos e 2 álbuns próprios. Vou pedir para ele contar mais um pouquinho da trajetória dele já já. E o Jesus, o nosso co-deputado, aqui no mandato coletivo da bancada ativista. Olá, Jesus! Olá, Iô! Vocês estão por aí? Boa noite, Raquel. Boa noite, Ayrton. Boa Boa noite a quem noite, nos querido. assiste. Eu e a Iô estamos aqui prontos para esse bate-papo aí que, sem sombra de dúvidas, vai ser muito da hora. Ayrton, conta um pouquinho pra gente. Qual é a sua trajetória? Quem é você? Tão Boa jovem, nem todo noite. mundo deve conhecê-lo ainda. Eu digo que tem muita gente me conhece a partir do The Voice Brasil e muita gente nem me conhece. Boa noite, Raquel. Boa noite, Jesus. Eu queria começar aqui falando da honra de poder estar tendo a oportunidade de falar sobre uma coisa que é tão importante para qualquer sociedade, que é a cultura. Como você falou, eu tenho 24 anos. Este mês eu completo 25, no finalzinho dele. Escapei de ser geminiano, sou canceriano. E tenho 2 discos lançados. Eu comecei a cantar aos 11 anos de idade, em Recife, na cidade que eu nasci, e comecei a ganhar um pouco mais de projeção aos 16 anos, quando participei de alguns álbuns, algumas coletâneas feitas com diversos artistas, projetos especiais. O primeiro deles é um especial em homenagem a Luiz Gonzaga, que tinha Elba Ramalho, Fagner, Amelinha, Dominguinhos. E daí, então, eu comecei a ser um pouco mais conhecido. E aos 20 anos, eu participo do The Voice Brasil. Fui semifinalista do The Voice Brasil, cantando música popular brasileira. E aí passa a ser um pouco mais conhecido. Aos 16 anos, voltando um pouquinho, eu faço meu primeiro show em teatro. Eu sou um cantor que desde sempre trabalha com teatro, ou seja, aglomerações e lugar fechado. E tem sido assim até pouco tempo. Graças a Deus, eu não sou um cantor que posso reclamar muito de nada, porque tenho uma carreira muito recente e já muito bem aceita pelos meus, do meu métier. E graças a Deus sempre com público e sempre tendo show, sempre fazendo apresentações nas cidades no Brasil todo, até a pandemia chegar. Até a pandemia chegar. Queria ouvir Jesus e também Ayrton. Qual a importância? Vamos começar do começo. Estava falando agora há pouco, Jesus, de que o nosso compromisso aqui na bancada, né, é a tal pedagogização. A gente gosta de usar cada fato político que acontece, cada medida que a gente faz, cada
coisa que a gente se engaja para também explicar para as pessoas que não são envolvidas com aquele tema a importância que ele tem, de maneira que toda a sociedade vá se apropriando cada vez mais da complexidade que é, né, o mundo em que a gente vive. Aí eu queria começar com você, Jesus, ouvindo qual a importância econômica, social, humana do setor da cultura. Por que é importante preservar, incentivar, proteger a cultura? Eu acho que tem... Eu tô com um furacãozinho aqui que pode derrubar esse celular. Vem aqui, filha. Fica aqui comigo. Eu acho que tem dois aspectos aí que precisam ser considerados. Eles, do fazer artístico como instrumento de transformação da nossa sociedade. A nossa sociedade, ela se move, ela se articula, ela se relaciona a partir de uma série de insígnias que, ao longo do tempo, vão sendo criadas, né, a partir da percepção, né, de como a gente fala, de como a gente se veste, de como a gente se comporta. E tudo isso tem um elemento fundamental aí, a qual a cultura é aquela ferramenta que tem por objetivo, né, elaborar um processo e construção de uma identidade nacional pregada em outros olhares, em outras percepções. Então, a arte tem esse papel, né, de consolidar, né, sempre um novo, uma nova esperança. Daqui a pouco eu vou ter uma live, estava, inclusive, separando aqui algumas músicas, e estava me lembrando do grande intérprete, e fui fazer uma busca, né, acabei, né, encontrando um grande intérprete da Ilha do Governador, chamado Haroldo, com o seu samba enredo, em 1978, que dizia: o amanhã, como será o amanhã? E a arte tem essa capacidade, essa sagacidade de poder esperançar, né, de poder fazer com que a gente tenha essa oportunidade de acreditar que o amanhã pode ser possível. Então, esse ponto que eu apresento agora está muito do lado, né, da questão de uma narrativa, uma outra sociedade. Agora, do ponto de vista econômico, o setor cultural foi o primeiro a parar, será o último a voltar, e aqui no caso do estado de São Paulo, ele movimenta 3,9% do PIB do estado. A própria Secretaria de Cultura, de Estado de Cultura, estima que são mais de 650 mil trabalhadoras e trabalhadores, falando aqui de artistas e técnicos, né? Falando de toda a cadeia do setor cultural. E aí me imagino, né, esse setor que é 3,9% do governo do estado, esse setor que já não tem políticas públicas culturais acessíveis e democráticas. O Ayrton está falando aí da pouca, mas longa jornada artística dele, né, currículo. Eu, até 2 anos atrás, estava tocando no Farol. Então, eu era músico de Farol. E se hoje eu estivesse na mesma condição, eu muito provavelmente seria uma desses que estariam aí necessitados, né, de uma ajuda, de um benefício, seja ele do governo federal, estadual ou municipal. Então, pensar que uma indenização, uma ajuda para este setor, que está entre os 3 primeiros que foram afetados, significa proporcionar dignidade de vida para esses trabalhadores, que são tão importantes em uma construção imagética, na narrativa, quanto também pela sua importância do que isso significa no setor econômico, na arrecadação do PIB. Então, avançar nesse sentido, inclusive, abre precedentes para que outros setores, né, tão quão prejudicados ao setor cultural, também tenha acesso a essa indenização, a esse benefício
nesse momento de crise a qual vivemos. E é importante dizer que, como este também será um dos últimos setores a voltar, isso precisa ser não apenas, era para ser durante a pandemia, né, já se passaram em mais de 2 meses, o governador aqui no estado de São Paulo, no caso, e alguns outros estados, já começam a apresentar os seus planos de flexibilização, né, tendo o setor cultural fora dessa volta. Então, isso significa que essa agenda, né, pela dignidade dessas trabalhadoras e desses trabalhadores é para agora e para o pós também, né, para o processo de retomada da economia, a qual esses trabalhadores e trabalhadoras também estarão ainda impossibilitados e impossibilitados de voltar às suas funções cotidianas. Isso que você me fala, 3,6% do PIB ou alguma coisa assim, empregando tanta 3,9. gente. 3,9%. Me faz pensar quão importante ele é, porque é um setor que não depende de muito investimento, porque é muito feito diretamente no trabalho humano, não tem que ter grande capacidade instalada, né? E ele movimenta muita coisa. Também, eu suponho que tenha um impacto muito direto na economia, porque não tem muita concentração. É um setor que as equipes são pequenas, não tem um nível hierárquico muito grande que vai gerando concentração de renda, né? Eu tenho a impressão de que é um setor muito sensível até num investimento para uma retomada rápida. E aí eu queria ouvir o Ayrton nesse sentido. Ayrton, na sua avaliação, qual que é a importância econômica, social e humana da área da cultura para a nossa sociedade? Olha, eu acho que o Jesus falou muito bem sobre isso, e aí eu gostaria de falar o avesso disso, da não importância disso. O problema de não se dar importância devida à cultura é viver num país como o que vivemos hoje, governado por loucos, ignorantes, a ignorância sendo levada como um facho a se arder e a ser bradado aos 4 ventos. As pessoas se orgulham hoje de não saber das coisas, riem, debocham. Criou-se a ideia de que qualquer tipo de intelectualidade é uma coisa elitista, e isso eu acho que ainda é uma coisa tão vil para com o povo, né? Porque as pessoas começam a acreditar nisso e começam a achar que o povo não merece ter acesso às coisas, à educação, à cultura. A cultura, o belo, o abstrato, sempre fez parte da vida do homem. E é muito interessante que algumas formas tão modernas de se lidar com as coisas, como, por exemplo, o capital, como, por exemplo, o cartão de crédito, isso tudo é muito aceito e a gente acha que isso é extremamente normal e que vai durar para sempre. Olha, antes de tudo isso existir, a gente já tinha teatro, a gente já tinha poesia. Lá na Grécia arcaica, antes do tempo de Cristo, já se existia teatro. Você já ouvia se falar em Hesíodo, você já se ouvia falar em Homero. Então, não só no mundo ocidental, como também no mundo oriental, um país que tem uma cultura fraca, ou que não investe na sua cultura, ele corre um perigo, um risco iminente. Quem diz isso não sou eu, quem disse isso foi Nietzsche. Ele corre um perigo iminente dos tiranos. Ele corre perigo de golpe. Porque o povo não sabe o que amar. A gente não tem ideia de nação. E a gente vê isso hoje no Brasil. A gente vê uma coisa meio segregada, um nós contra eles. A gente vê um pessoal que se diz nacionalista levantando bandeira para o colonizador, que é o grande colonizador do mundo, acaba sendo os Estados Unidos, aquela coisa toda, e ninguém, quando se olha, diz o que é ser brasileiro, não se sabe. E aí eu volto para a grande composição de Ari Barroso, em que diz: Brasil, meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro, Brasil do coqueiro que dá coco, onde eu amarro a minha rede nas noites claras de luar. E isso parece uma canção ufanista, se você olhar, como se ele quisesse esconder algo, mas eu acho que Ari Barroso revela o verdadeiro Brasil. E através da cultura
e da educação de um povo que esse verdadeiro Brasil se mostra. É o Brasil brasileiro, é o verdadeiro, não esse que aí está. Não o oficial, mas o real. É o Brasil do povo, é o Brasil que produziu Cartola, é o Brasil que produziu Pixinguinha, é o mesmo Brasil que botou aí João da Baiana, Donga, tantos grandes nomes da nossa música popular brasileira e da nossa cultura. Então, é inegável a força da cultura e a importância da cultura para um povo não tem tamanho e vai muito além do seu fator econômico. O fator econômico, a gente seria... eu acho que é função de vocês informar, e eu acho que não é minha função, mas chover no molhado, como se diz lá em Recife. Porque é tão evidente que a movimentação econômica disso se dá. Se a gente não tivesse movimentação econômica disso, a gente não ia ter gente rica vivendo disso. Não é meu caso, mas você pode ver toda uma série de cantores de agora, sertanejos e da cultura pop e tal, todos são milionários e vivem muito disso. De onde é que eles acharam esse dinheiro? E o quanto esse povo não move na indústria e no mercado, que tem seus veios e suas irrigações, mas como a Raquel bem disse, é um mercado ainda que não tem, principalmente na sua grande maioria, ele não é um mercado tão abrangente, né? Você não vai ter, por exemplo, uma empresa como se você tem uma empresa, uma grande loja de roupas, ela vai ter um segmento, ela vai ter... O artista ele só pode ser um, por maior que seja, ele pode ter uma grande equipe, mas ainda assim é muito pequeno comparado às grandes multinacionais do mundo, né? Podemos falar aqui de Madonna, ainda assim vai ser muito pequena diante de uma Zara, por exemplo. Mas imagine isso para esses artistas menores, né? E aí a gente vai ter uma série de segmentos. A gente vai ter o artista como eu, que trabalho com música popular, que dependo de teatro, de espaços como o teatro, para que meu trabalho exista e ocorra. E aí vai ter o técnico de som, o técnico de luz, vai ter o hold, vai ter o produtor executivo, você vai ter o rapaz que trata da documentação do escritório, porque a gente vai ter que dar uma nota, a gente está prestando um serviço, então você dá uma nota fiscal, você vai ter a pessoa da bilheteria do teatro, a moça que limpa, a moça que faz a divulgação, você vai ter o pipoqueiro que fica na frente do teatro, você vai ter o cambista que compra o ingresso para vender mais barato. Tudo isso movimenta. O rapaz que faz que cuida do estacionamento, tudo isso, né? Existe uma cadeia imensa no meu segmento. Se você for em segmentos menores, essa cadeia vai diminuindo, mas as pessoas continuam sendo afetadas. O Jesus aí, por exemplo, colocou que há 2 ou 3 anos atrás ele estaria, nesse momento, fazendo seu trabalho num semáforo. Esses artistas, porque são menores, eles passam a não existir? Ou eles têm menos valor? A gente está numa sociedade que aplaude e venera o que as pessoas têm, e não o que elas são. E o que elas são deve importar. E aí, se a gente não acha que o que as pessoas são importa, a gente entra nesse discurso de que a economia não pode parar, em detrimento às vidas. E aí, eu me lembro de João Cabral de Melo Neto, naquele livro dele, O Rio, que ele olha assim, o rio vai passando, e é o próprio rio que vai olhando e observando as histórias, e ele olha um engenho de cana, e eu não vou lembrar direito como João Cabral colocou, mas eu lembro que ele olha para aquela mó, a coisa que faz a moagem da cana para tirar o líquido que vai fazer o açúcar, e diz, está lá os homens moendo com a mó, essa mó que moe a cana e moe também os homens para dar de alimento aos outros homens. Quer dizer, é isso desde João Cabral de Melo Neto? Não, desde muito antes dele. As pessoas, o uso humano dos seres humanos, as pessoas como mecanismo de enriquecimento de outras, quer dizer, em detrimento do enriquecimento de algumas pessoas, vidas podem ser perdidas, porque quem tem menos vale menos. Isso não existe. O artista que está no sinal, o artista que canta no bar, o artista que canta na boate, o artista da noite, o malabarista, o artista de circo, o artista maior de 70 anos que tem uma trajetória vasta. A gente tem que parar um pouco de pensar
idolatrar tanto o sucesso e começar a olhar para as pessoas e os trabalhos que as pessoas fazem, que são dignos e existem. E ninguém está pedindo nada a ninguém. Porque até esse momento, eu, por exemplo, o primeiro benefício que eu tive na minha carreira, que por muita sorte de dinheiro público, foi agora, do PROAC, que foi aprovado no final do ano passado, que eu ia fazer uma série de shows e junto com esses shows eu ia fazer uma oficina de música popular ensinando as pessoas da periferia sobre canção popular e sobre cultura brasileira. Veio a pandemia, eu não pude fazer isso. E essas apresentações se transformaram em lives, com esse mesmo cunho educativo também, e esse cunho abstrato que a arte carrega consigo. Tive sorte, mas existe um monte de artista que não pode ter, não tem isso. Então, é indispensável a cultura para um homem. Agora a gente está dentro da casa da gente e a gente não está enlouquecendo graças aos filmes, graças aos livros, à música. Quem pode, quem tem acesso a isso dentro de casa, está agradecendo a Deus por ter isso. E a gente tem que lembrar quem são os profissionais que tanto trabalham para que isso chegue nas mãos, nos ouvidos, nos olhos, na cabeça e nas ideias das pessoas. Se você me permitir complementar, Kel, Claro. Só para ter uma ideia do quão é impactante isso, se a gente for olhar a cidade de Medellín, na Colômbia, nos últimos 20 anos, saiu de um percentual de 0,3% do seu orçamento para 5%, e isso acabou também acontecendo em outros setores, reduziu em 300% os índices de mortalidade de jovens nos últimos 20 anos em Medellín, na Colômbia. E isso é um dado muito significativo, né? Isso aponta para o quanto que o investimento, né, neste setor, para além de alimentar, tem salvado vidas na ponta. Então, falar da importância do setor cultural, falar da importância da preservação dessas e desses profissionais significa, né, estarmos aptos ainda a viver nesse ecossistema, porque muito me parece a natureza está querendo nos espirrar. É só ver aí o Covid-19, só ataca quem? Só nós, seres humanos, porque somos nós que dia após dia degradamos aí esse planeta, né, que nos foi dado. Uau! E quais são as medidas que estão sendo feitas para poder dar suporte a esse setor? E a quem nesse setor essas medidas se orientam? Será que todas as pessoas do setor cultural estão contempladas nas medidas federais e estaduais que estão sendo discutidas? Há pessoas que estão ficando para trás dentro do setor da cultura? Como está isso, Jesus? Então, temos aí algumas ações nas 3 esferas governamentais, seja na federal, estadual ou até mesmo aqui na cidade de São Paulo também existe iniciativas que tentam minimizar aí os danos que a crise sanitária Covid-19 tem proporcionado. Vou começar da esfera federal, né, até chegar aqui no nosso quintal chamado Estado de São Paulo. Foi aprovado recentemente na Câmara dos Deputados, né, o projeto de lei 1075, que visa, cuja relatora foi a Jandira Fegali, essa foi uma discussão que se deu na Comissão de Cultura presidida pela Benedita da Silva. E este projeto, ele inclusive visa indenizar, né, que o governo repasse um benefício a todas as artistas técnicos, toda a cadeia do setor cultural, no valor de R$600, né, muito parecido com o que está sendo feito de forma para renda emergencial. Esses R$600 são adicionais aos 600 da renda básica? Não. É um ou outro?
é um ou outro, exatamente. Além disso... Jesus, desculpa, eu queria também tirar mais uma dúvida com você. Você acabou de dizer que é um ou outro, né? Então, esse valor seria para aquelas pessoas que, por algum motivo, não conseguiram auxílio do governo, é isso? O que trabalham acontece? com arte. O que acontece? A renda emergencial do governo federal, ela é específica para todas e todos que estão cadastrados em algum programa de transferência de renda do governo federal. E aí, nesse sentido, eu, por exemplo, artista, nunca fui cadastrado em nenhum programa de renda desse. Então, os artistas que foram trabalhar no Farol, os artistas de casas de show, de palco, enfim, acabam, na verdade, sobrevivendo dos seus esforços, né, sejam na rua ou alguma casa de espetáculo, e muitas vezes não estão compatíveis, né, para acessarem esses programas de transferência de renda. Então, neste caso, no renda emergencial, a grande maioria dos artistas, né, e das artistas e técnicos, por não se enquadrarem, né, nos critérios dos programas de transferência de renda, acabaram não acessando. Então, o 1075 prevê justamente alargar a possibilidade do acesso à renda emergencial, possibilitando que esses artistas, de forma comprovada, possam acessar esse recurso. Então, a nível federal, passou na Câmara dos Deputados e agora estamos esperando quem vai ser relatora ou relator no Senado, para que, quem sabe, aí ir para a sanção do Bolsonaro ou não. A nível estadual, aqui no estado de São Paulo, a crise do Covid-19 chegou em um momento que, na verdade, a gente estava elaborando quais seriam as ações que a Frente Parlamentar em Defesa da Cultura teria, né, para o decorrer do ano de 2020. Estávamos preparando o relatório das ações do ano passado. Foi quando começou todas essas discussões sobre o que faríamos para o setor cultural. O governador aqui do estado de São Paulo sempre falando que o setor cultural era o setor mais prejudicado, mas a gente não via fazer nada, não apontava nada, e a gente angustiado com aquilo. Foi quando a coletividade Viralize Cultura, que é uma galera do teatro, do circo, da dança, e o Fórum Litoral, Interior e Grande São Paulo, começaram a participar de forma mais ativa da frente, quando a gente, a partir, né, do que estava se discutindo nacionalmente, construímos aqui o PL estadual. O PL estadual ele tem algumas diferenças em relação ao PL nacional. O PL 253, né, de 2020, protocolado aqui pela Frente Parlamentar em Defesa da Cultura, ele visa, que o governo do estado de São Paulo possa indenizar as artistas, os técnicos aqui no estado de São Paulo, num valor mínimo de R$ 1.163, que é o valor do salário mínimo estadual. Por que a gente foi para o salário mínimo estadual? Eu moro na Quebrada e sei que um aluguel não custa menos que R$ 600, R$ 500. Então, o cara paga o aluguel e não come, sabe? Exato. A artista paga o rango e pode ser despejada, né, da casa onde ela mora, despejada, porque, por mais que falem aí que não pode acontecer, isso tem acontecido na prática, e eu conheço casos de pessoas que não conseguiram reduzir o aluguel, que os donos estão em cima para pagar. Então, quando a gente fez a leitura de que R$600 não dá, né, e inclusive é isso que tem feito a galera continuar indo para a rua, é isso que tem feito, né, o tal de lockdown, mas que nós conhecemos, na verdade, como tranca-rua, não funcionar direito. Então, pensando numa dignidade, a gente entende que se o salário mínimo do estado de São Paulo, e que o salário mínimo significa, né, viver no mínimo, então esse precisa ser o patamar. Uma outra coisa que a gente
que a gente entendeu é de que muitas vezes é muito sazonal, né? Tem artistas que ganham muitas vezes por mês e tal, o dinheiro para montar um espetáculo e redistribuir, né, e compartilhar com outros artistas. Então, a lei federal diz que não pode ter passado de uma renda média, né, de R$28 mil por ano. Então, um artista que só teve R$28 mil por ano, tipo, viveu mesmo na miserabilidade. E aí, não que um pouquinho mais do que isso seja viver na riqueza, não é isso. Mas como uma parte desses artistas com seus CNPJs, MEI, não sei o que lá, acabam recebendo edital numa quantia maior para compartilhar, faria inclusive com que uma par de artistas também ficassem de fora. Então, na PL 253 não tem, né, isso delineado. Jesus, só mais um ponto aqui que você falou que é muito importante, só para as pessoas que estão ouvindo entenderem bem isso, o que o Jesus acabou de falar é o seguinte: eu sou um artista, eu sou uma empresa, eu pago por essa empresa, eu pago impostos dessa empresa. O meu show, quando eu recebo o dinheiro do meu show, é um valor bruto, um valor cheio. Desse dinheiro eu tiro o meu dinheiro, o dinheiro do músico, o dinheiro de toda a técnica, o dinheiro do meu produtor, da pessoa que vendeu o show, do pessoal do escritório e mais os impostos. Só que na minha empresa, ali é minha arrecadação, mas aquele dinheiro não vem todo para mim. Só para, né, para entenderem isso. Porque muitas vezes o pessoal vê o cachê de um artista e diz: meu Deus, está ganhando isso tudo. Não é. Né? A gente está ganhando uma parte daquilo ali, e aquilo ali é redistribuído para uma série de pessoas. Tá bom. Então, e assim, só para finalizar do PL 253, além disso, o que prevê é que esse artista precisa, ou técnico, comprovar, né, que atua no setor cultural, que a sua remuneração advém da sua prática, do seu fazer artístico, e todo mundo fala: tá dando dinheiro de graça para essas vagabundas que não quer trabalhar. Não. A ideia é que justamente pós-pandemia, esses artistas trabalhadores, enfim, técnicas, possam compartilhar, né, os seus fazeres, as suas expertises, inteligências, com a rede estadual de ensino público. Então, não é nada dado, né? Até porque, se fosse, nada mais do que os nossos direitos, afinal, os impostos é justamente para isso. Exato. Porém, com uma responsabilidade social que nós temos, esse projeto visa essa contrapartida, diria. Além de entender que existe aí uma série de sedes, espaços, agrupamentos de escolas de samba, galpão, que está servindo de apoio nas quebradas, nas periferias, na luta contra o Covid. São esses espaços, eu tenho um relato disso, de espaço que está dando rango, marmita para pessoas em situação de rua. São esses espaços que estão arrecadando cestas básicas, enfim, cedendo água, sabonete, álcool para as pessoas lavarem, se higienizarem. Então, fortalecer esses espaços, ter esses lugares como mais um ponto de apoio, né, na luta contra o Covid, sem sombra de dúvidas, vai ajudar bastante. Então, por isso, esse projeto 253 versa aí sobre esses dois pilares: a indenização aos artistas e recursos a repasses, né, financeiros a esses espaços. É importante só dizer que, enquanto estão elaborando essa proposta, que a gente acredita que deveria sair do Executivo, o que a Secretaria de Estado de Cultura sugere, e que, de certa forma, a gente acha que vai ajudar a uma pequena parte desse setor, empréstimos, créditos, né, até 200 mil, tal, com juros poucos, né, hoje está na casa aí de 500 milhões de reais. A gente acha que isso é da hora. Agora, o que não dá é para esquecer 99% do setor cultural que não tem condições de pagar isso depois. Exato. Então, o que a Secretaria de Estado de Cultura precisa fazer é ampliar a sua visão, ampliar o seu horizonte
e não apenas atender 1% dessa cadeia, mas poder atender, né, a cadeia em toda a sua magnitude. Verdade. Muito bom, uma verdadeira aula. E a gente está caminhando aqui para o fim, gostaria de ouvir aí 2 minutos de cada um, para as pessoas que não são envolvidas na cultura, né? Lembrando que esse é um segmento que nos alimenta a alma, como disse o Ayrton, que nos salva a saúde mental nessa pandemia. Todo mundo canta alguma coisa, ouve uma música, assiste um filme, a arte nos atravessa. E o que nós podemos fazer para poder apoiarmos artistas durante esse período? Por mais que tenha uma ajuda federal, estamos brigando por uma ajuda estadual, mas há muitas necessidades, né? Eu acho que são ajudas muito paliativas para que essas pessoas não caiam na miséria absoluta, mas ainda assim não as supre, né? O que nós que usufruímos desse talento, dessa arte, né, podemos fazer para apoiar os artistas e não apenas aqueles que a gente conhece a arte diretamente, mas a cadeia que torna tudo isso possível. Qual a sugestão de vocês? 2 minutinhos para cada um. Eu acho que a gente vê aí aparecendo na internet várias vaquinhas e coisas do tipo que são bastante interessantes. Eu acho que se um artista se coloca, se expõe dessa forma na internet para pedir que depositem, é porque está precisando, né? Por outro lado, eu também entendo que a pessoa que está ali ajudando com 10, 20, 30, 100 reais, quanto seja, também está passando pela mesma situação que os artistas estão passando. Então, eu queria aqui deixar um apelo às empresas, sejam elas grandes ou médias, de médio porte, para que deem atenção a esses artistas menores, para que patrocinem suas lives, suas apresentações ao vivo, suas gravações, né? Os editais, que eles contemplem esses artistas menores e, inclusive, contemplem com uma condição de que parte daquele dinheiro que vai ser empregado seja redistribuído para a equipe técnica daquele artista, ou se o artista for igual a mim, que não tem uma equipe fixa técnica, que é o meu caso, que ele pelo menos ajude aquela equipe que geralmente trabalha com ele. Eu acho que isso seria uma coisa de muito bom grado agora nesse momento, no momento de tanta instabilidade, e que a gente passe, depois desse momento, dessa quarentena, a voltar a frequentar os teatros e a valorizar o teatro, valorizar os ambientes onde a arte se faz, onde a arte é possível, né? O teatro já vem sofrendo com a perda de público sistemática e dos tempos para cá, cada vez pior, e todos os amigos que vivem disso sabem, e que a gente possa de novo ser público em toda a magnitude que essa palavra abrange. Eu acho que é isso. E as vaquinhas e os financiamentos coletivos, tudo isso é muito válido. E o artista que se coloca aberto a isso é porque está precisando. Eu acho que para além do que o Ayrton já bem colocou, né, das vaquinhas, das grandes empresas aí que estão fazendo aí grandes lives, tem live até de 8 horas de cantor sertanejo. Faz só 1 hora com o cara lá, pega as outras 7 horas que sobrou e faça justamente, né, com esses artistas periféricas, né, que não tem a visibilidade e que não tem, não porque os seus trabalhos não merecem, mas porque a gente vive numa onda mercadológica que só segrega e faz com que a gente aprofunde aí as desigualdades ou transformar, né, sonhos em frustrações. Eu não me sinto frustrado, porque agora eu estou fazendo música para minha bebê, que já é da hora, né? Mas tem um monte de artista aí que com um trabalho belíssimo e que não vai para frente justamente porque tem um mercado aí segregador. Então, essa crise, ela, embora destrutiva, ela, infelizmente, abre aí um novo horizonte, né? Abre aí uma nova possibilidade. Nesse sentido, é repensar, né? Seja, né, no processo cultural do nosso país, seja em possibilitar que mais artistas possam ser reveladas e revelados para
que a gente continue tendo esperança. Além disso, acho que tem algumas pressões que quem não é do setor precisa corroborar com a gente, que é pressionar quando o 1075 sair, para que o Bolsonaro não vete, de que o 253 seja... Por que a gente quer que o 1075, que o 253, que o 223, que são PLs, né, que versam sobre a cultura, só que o 223 é aqui na cidade de São Paulo, os três sejam aprovados? Porque o setor é grandão, nem o governo federal vai conseguir chegar em todo mundo, nem o governo do estado, nem a cidade. Então, por isso que é importante que todos eles aprovem. Então, fazer pressão para que o do estado de São Paulo seja aprovado, o do município também. Se não tem aí na sua cidade, ajude as artistas, os coletivos, os grupamentos de cultura a pressionarem também prefeitas, prefeitos, vereadoras. E vamos que vamos. E o que eu acho que é mais importante nesse momento é não acredite ou deixe de acreditar, né, não tenha mais esse tipo de preconceito que artistas são vagabundas e são vagabundos. Se começar por aí, já é um passo assim bem grande rumo a nos vermos, né, como as outras trabalhadoras e trabalhadores. Afinal, essa é a nossa função social. É isso, né? Que a gente discuta mais e mais a função social das atividades, das profissões, e a função social dos profissionais da cultura é justamente, né, externar a nossa identidade, criar esse amálgama que faz com que a gente se sinta pertencendo a esse território e um povo brasileiro. Enquanto a gente consome cultura estrangeira de manhã, de tarde, de noite apenas, né, a gente não consegue criar a nossa identidade local, na cidade, no país, né, enquanto grupo identitário. Tudo isso é muito forjado pelo compartilhamento de signos e significados através da música, do cinema, do teatro, da poesia, dos contos, dos romances e assim por diante. Que a gente seja capaz de cada vez mais produzir cultura, que a gente, depois desse chacoalhão, porque foi um chacoalhão, né? A gente revalidar e reavaliar todos as nossas certezas e o que é importante na vida. O essencial foi muito claro. Quando assim, o que é essencial? É comida. Essencial é remédio e saúde. Essencial é cultura, né? As pessoas perceberam isso muito rapidamente. Mas comprar uma roupa, usufruir de música e de telas e de cinema, foi alguma coisa que as pessoas sentiram como essencial nesse período. E que a gente continua alimentando o segmento aí. Obrigada, Jesus, você, meu irmão da bancada, guerreiro, guerreiro, guerreiro. Que tanto só da bancada não, da vida mesmo agora. Agora já vida, era. Bebê, da vida. A bancada que me trouxe você de presente. Sim. E no final disso tudo aí, vou chamar o Ayrton aí para nós fazer um rolê na rua aí. Querido, me coloco totalmente à sua disposição. Vamos, se Deus quiser, e vamos torcer para que a gente faça isso agradecendo a Deus, dizendo assim, meu Deus, então que bom que pelo menos alguém abriu o olho e prestou atenção na gente. Vamos torcer que isso aconteça. Ayrton, muitíssimo obrigada pela sua presença, pelo seu tempo. Você é uma pessoa muito querida, viu? A casa é sua. Volte quando quiser, conte conosco. Muito obrigado, Raquel. Obrigado a todos vocês da bancada. É um belo trabalho que vocês têm feito. Obrigado. Queridos, tchau, tchau. Boa noite. Até. Beijos.